Então vamos lá, que eu já estou com saudade aqui de compartilhar conteúdo para vocês. Vamos compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a montar esse documento, para a gente colocar no ar aqui e a gente construir isso junto. Eu vou trazer aqui algumas coisas minhas, eu quero ouvir um pouquinho de vocês também, mas nessa aula 1 a gente vai falar sobre como ter boas taxas de abertura e clique em e-mail marketing. E a gente vai falar de algumas coisinhas da operação que são importantes, mas tem algumas coisas que vão no nível um pouquinho mais alto também, que são importantes, que são estratégicas, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão de e-mail marketing, começando aqui pela taxa de abertura, tá? A gente vai começar a falar sobre taxa de abertura. O que garante que a gente tenha uma boa taxa de abertura? O que garante que a gente tenha um bom resultado aqui? Em geral, são alguns fatores diferentes, tá? Eu vou dizer que um dos mais importantes que a gente tem aqui, se não o mais importante, que pouca gente comenta, na verdade, é a sua reputação. Vou dar uma aumentada aqui para vocês conseguirem chegar melhor. Eu sei que está um pouquinho longe, mas acho que vai ficar legal agora. Então, com a taxa de abertura, o que a gente tem de mais importante é a reputação, né? É o quanto as pessoas gostam de você, te respeitam, aprendem, valorizam, entendem que o conteúdo é de qualidade. Porque isso aqui que a gente vive não é uma corrida de 100 metros, não é o resultado que eu tenho hoje e agora, é o resultado que eu tenho ao longo do tempo e acertando cada vez mais. Se eu te mando um e-mail, você abre esse e-mail, você clica, você vê interesse, mas quando você cai no que eu estou prometendo, pode ser um e-book novo, pode ser um post novo, pode ser alguma coisa ali diferente. Se você cai lá e percebe que aquele conteúdo não é de qualidade e que ele não é útil, o que vai acontecer quando eu mandar os próximos e-mails? Será que você vai abrir? Será que você vai clicar? Será que, enfim, você vai manter esse engajamento que você tinha do começo? Não importa se eu estiver fazendo boas práticas, não importa se o meu título for o melhor do mundo, não importa se eu acertar na frequência, se eu acertar no horário, eu posso fazer um monte de coisa certa. Mas se a reputação não for boa, não for de altíssima qualidade, no final das contas não vai adiantar nada. Então pensem que cada interação que o cliente seu tem com a sua empresa, pode ser nas redes sociais, pode ser no e-mail, pode ser no conteúdo do site, pode ser em qualquer canal, cada interação é um tijolinho que a gente está construindo. Cada vez que você interage com ele, ele está formando uma opinião se a sua empresa vale a pena ou não vale a pena, se ela é legal ou se ela não é legal. E a gente precisa pensar nisso na hora de fazer essas criações. Não coloca um conteúdo para fora se o conteúdo for meia boca. Não manda um e-mail para sua base se esse e-mail não for bom, se as pessoas não gostarem, se elas não quiserem receber. Se preocupe com a sua construção de reputação. Isso é, no longo prazo, a coisa mais importante e mais impactante das suas taxas de clique e das suas taxas de abertura. Às vezes tem gente que faz tudo errado. Manda o e-mail na hora errada, não manda como um HTML bem feito, manda uma imagem tosca, mas a pessoa tem uma reputação tão legal, a gente gosta tanto da marca que a gente abre, a gente clica. Então pense, vou colocar aqui gritando, hein? Vou colocar em maiúsculo porque isso é importante. Pense no longo prazo. Sempre pense no longo prazo, pense na construção que a gente está fazendo aqui, isso é o que importa e isso vai indicar muito das suas métricas, né? Segunda coisa que a gente precisa pensar aqui é o título. O título precisa ser muito interessante. Porque quando a gente abre, eu estava aqui com a minha janela aberta aqui, eu estava olhando agora alguns e-mails que eu recebo, né? A gente quando abre a nossa, deixa eu pegar aqui, ó, estava preparando, você olha a minha caixa de e-mails, cara, um monte de mensagem, um monte de coisa diferente. Como é que eu me destaco disso tudo? É basicamente com o meu título. A gente, quando
abre a nossa caixa de e-mails, o que a gente faz? A gente vai de um em um e fala assim, isso aqui eu devo abrir, isso aqui eu não preciso abrir, isso aqui eu preciso abrir, isso aqui eu não preciso abrir. Então, o título, ele vai se somar à reputação para a gente poder avaliar se é algo do nosso interesse ou se não é algo do nosso interesse. Então, em geral, a gente vê que o título não pode ser longo. Por quê? Porque se ele for longo, não cabe tudo ali, não vai aparecer toda a mensagem, e a gente não entende exatamente do que aquilo trata. Então é super importante a gente ter um título conciso, algo que caiba ali na caixa, que o usuário já consiga identificar logo de cara, né? Ele pode, né, despertar a curiosidade. Então, títulos, por exemplo, que envolvam números, que envolvam dados, que envolvam estatísticas, que envolvam erros comuns, esse tipo de coisa, em geral, as pessoas têm curiosidade, né? Eu brinco que uma boa forma de a gente encontrar... Ó, escrevi errado aqui, escrevi estatísticas. Uma boa forma de a gente descobrir bons títulos é entrar aqui numa capa de revista. Vamos pegar aqui, capa Capricho. A galera está fazendo isso há 20 anos, há 30 anos, há sei lá quanto tempo. Então você pega aqui os títulos, ó, garimpo, bombe sua prateleira com produtos de até quanto. Pega esses estilos de chamadas que a gente vê, ó. 14 ideias de moda e beleza para curtir o carnaval. O menino, o que fazem, blá, blá, sei lá, não sei qual é a mais adequada, mas abre um Google Images desse, coloca capas aqui de revistas que ficaram muito tempo nas bancas, de revistas que são famosas, que vendem bem. Essa galera aprendeu a entender formatos. Você faz uma promessa, ó, perca a barriga e fique em forma, ganhe tal coisa, faça isso, faça aquilo. Então, tente usar dessas fórmulas, desses canais, dessas formas de fazer a sua venda de título para ser atrativo, para despertar interesse. Essa galera, por que eu falo dessa galera de revista? Porque eles pensam o seguinte, se alguém estiver passando na rua e viu na banca de jornal, eu tenho que chamar a atenção dele. Eu tenho que mostrar que a minha revista tem algo interessante. Então, eles estão fazendo isso há muito tempo, é a mesma coisa que a gente precisa fazer no e-mail, tá? Uma outra coisa que ajuda muito é faça com que a pessoa sinta que aquilo é para ela. Então, ei, você que, por exemplo, mora na cidade X. Ei, você, vou lá aqui. Ei, você que trabalha com marketing. Ei, você que é empreendedor. Se eu descobrir alguma característica que a pessoa me passou, seja no formulário, enfim, em qualquer outro lugar, se eu tenho algum dado, se eu tenho alguma informação da pessoa e eu jogo isso no título, ela percebe que aquilo é para ela. Um grande exemplo que eu dou, agora não está tendo mais, mas deixa eu ver aqui. O Spotify tinha uns e-mails que eles me mandavam sempre. Mas tem um monte de coisa aqui, deixa eu ver. Para eu conseguir criar esse senso de identificação. Então, sempre que a gente conseguir fazer esse cenário... o pessoal está falando que travou. Deixa eu ouvir minha produção aqui para ver se já voltou, se está tudo ok. Aparentemente está tranquilo, né? Acho que é só atualizar a página. Então a gente precisa descobrir algum critério, alguma informação que a gente tem da pessoa e a gente pode usar isso no título. Quando a gente usa isso, a pessoa sente que aquilo é para ela. Então se eu falo, às vezes é a mesma coisa que eu estou oferecendo, às vezes o mesmo e-mail. Eu tenho um e-mail, por exemplo, que fala sobre o e-book como vender usando o WhatsApp. Eu posso mandar no e-mail uma versão falando assim, ei, você que trabalha com marketing. Outro, ei, você que trabalha com vendas. O outro, ei, você que é empreendedor. Ei, você que é SEO. Eu crio várias versões para o público diferentes. O que eu estou oferecendo é o mesmo e-book, mas a forma que eu tenho de apresentar isso, ela é diferente. E isso ajuda muito nos resultados. Então, crie mecanismos, crie formas de você identificar, de a pessoa identificar que aquilo é para ela.
E aqui as variáveis personalizadas ajudam muito, tá? Quando a gente usa aquelas variáveis, você já deve ter visto no RD Station Marketing, por exemplo, que é aquele primeiro nome, né? Toda essa linha de variáveis, ela acaba ajudando a gerar identificação, porque elas partem daquela informação que as pessoas deram para a gente, tá? Então falamos aqui de reputação, falamos de título, mais um item que é super importante a gente trazer é frequência. Mandar e-mails demais incomoda e diminui a abertura. Tá? Acho que isso não tem nenhuma novidade aqui. Todo mundo aí está cansado de saber que quanto mais a gente manda e-mails, mais difícil é conseguir agradar. Então, na prática, eu não tenho que pensar em qual que é o volume que eu tenho que mandar. Tem gente que procura uma fórmula mágica, né? Eu tenho que mandar um por dia, um por semana, um por mês. Eu tenho algumas preferências pessoais, eu acho que tem algumas coisas que ficam bem para a maioria das empresas, mas ainda assim, não é essa a pergunta que eu tenho que fazer. A pergunta que eu tenho que fazer é quanto eu consigo entregar valor, com que frequência. Então, se eu mandei um e-book para a pessoa que é muito bom e que ela gostou, que eu acertei na dose, cara, ela ainda tem que ler o e-book, ela tem que consumir o conteúdo, ela tem que pensar e processar. Não adianta eu mandar outra coisa muito boa para ela amanhã ou depois de amanhã, por melhor que seja, porque ela ainda não absorveu tudo que ela tinha para absorver, ela não entrou na frequência natural dela. Então, eu tenho que pensar em quanto eu consigo acertar, quanto eu consigo me adaptar com a forma como as pessoas aprendem, fazem informação. Então, mesma coisa você pensar, você marcaria reunião com o cliente todo dia, que é um equivalente, né? É só um meio diferente de fazer a reunião, de fazer o contato, de fazer comunicação. Mas se eu fizer demais, eu incomodo e diminuo a abertura. Ao mesmo tempo, mandar e-mails de menos faz com que as pessoas esqueçam que eu perca oportunidades. Se você também manda uma vez de vez em nunca, a pessoa nem lembra mais que você tinha autorização para mandar, ela nem lembra quem você é. Talvez você não cumpra muito bem o seu objetivo de criar um relacionamento próximo e de fazer com que ela se lembre de você e da sua empresa quando o momento de compra chega. Beleza? Vou tomar uma aguinha aqui para dar uma reforçada. E por fim, o último item que vale a pena a gente pensar quando a gente está pensando em melhorar a abertura, eu estou falando, na verdade, de aumentar engajamento e ações. O que são engajamentos e ações? Responder mensagem, encaminhar mensagem, clicar nos links. Tá? Eu preciso que as pessoas façam isso. Por que eu estou dizendo que aumentar engajamento muda a abertura? O que tem a ver uma coisa com a outra? Só porque o cara abriu a mensagem? Porque as ferramentas, vou falar disso aqui, as ferramentas avaliam a sua reputação para determinar a entregabilidade. Tá? As ferramentas avaliam a sua reputação para determinar a entregabilidade. O que eu quero dizer com isso? Se você manda um e-mail que ninguém abre, que ninguém clica, que ninguém interage, naturalmente a ferramenta vai falar assim, esse cara não conhece a base dele, ele não é amigo das pessoas, as pessoas não interagem com ele. Então ele é um spammer. Se ele é um spammer, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele para a caixa de spam. Eu vou colocar ele no lixo eletrônico. E aí, se você foi para o lixo eletrônico, a chance de você ter abertura no e-mail, ela é ínfima. É muito mais difícil eu conseguir ter abertura se eu não cair na inbox. Então aqui o meu ponto é, eu preciso me preocupar em estar na caixa principal.
né? Se você vê, por exemplo, eu uso aqui o Gmail. O meu Gmail tem aqui a minha caixa principal e tem as caixas secundárias. Ele tem aqui a caixa de promoção, que tá vendo? Ó, tá tudo aqui sem ler. São uma ou outra mensagem aqui que eu abri, que eu cliquei. Por quê? Porque essas mensagens não são talvez interessantes para mim, né? Não são mensagens que me chamaram a atenção e que fizeram com que eu interagisse, com que eu clicasse. Então o ideal é cair aqui, ó. É cair nessa primeira, ó. O Sobral conseguiu, não sei quem assiste as lives do Sobral, ele caiu aqui. Por que ele caiu aqui? Porque eu já abri, porque eu já cliquei em alguns links dele. Inclusive, eu acho que a gente está concorrendo agora, né? Ele também está fazendo a live dele nesse horário. Então, se eu clicar aqui, a ferramenta começa a entender, poxa, pode entregar esse e-mail para o André porque ele gosta, porque ele abre, porque ele clica. Então, no longo prazo, não adianta só me preocupar com clique, com abertura. Eu tenho que ir além da abertura, eu tenho que pensar em ações, engajamentos, para que isso mostre que a minha reputação é boa, e mostrando que a minha reputação é boa, vai cair na caixa principal. Caindo na caixa principal, a minha entregabilidade, a minha abertura, ela é muito maior. Beleza? Faz sentido? Agora a gente vai falar do segundo item, que é como aumento. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu peguei aqui taxa de abertura, então a gente vai na caixa alta também. Taxa de cliques. A gente vai falar de como a gente aumenta também a taxa de cliques. E aí tem algumas coisinhas que vão ajudar a gente na taxa de cliques. Primeira coisa é objetividade. Então, textos sem textão. Assim, as pessoas têm que saber o que você está oferecendo ali. Né? O que é e por que isso é importante para mim. E quanto menos eu gastar para poder explicar isso, melhor. Agora, não precisa deixar de explicar, não precisa só colocar uma foto, uma imagem e falar, clique aqui para ver o que é. Não é uma questão de você ter menos texto, é você conseguir explicar o necessário com a menor quantidade de texto possível. Mas explicar o que é necessário é fundamental, senão as pessoas não vão se engajar, não vão clicar. Então, assim, explique o que é a oferta, o que você está mandando para ela por e-mail, e por que isso é importante para ela. Então, a gente vai sem textão e, em geral, quanto menos opções, melhor. Tá? Eu sei que é estranho falar isso e eu vou deixar uma dica aqui de um TED Talk para vocês. Ó, vou até abrir ele aqui. Ó. Paradoxo da escolha. A galera da RD pode colocar aqui no link esse TED Talk para vocês assistirem, fica de lição de casa. É muito bom, é um livro, na verdade, o cara fez uma palestra do TED de 20 minutos para explicar o conceito, isso ajuda bastante. O que isso aqui fala pra gente? Que o ser humano, por natureza, ele muitas vezes não toma decisões, ele não faz escolhas, porque ele tem medo de errar, tá? Porque eu tenho medo que a escolha que eu tomei não seja a melhor possível, não seja a melhor opção possível. Então, esse cara, eles fizeram... Tem vários testes, vários históricos, mas um que ficou conhecido, eles botaram uma barraquinha vendendo geleias. E aí, em um caso, eles botaram 3 opções de geleias. No outro caso, eles botaram 21 opções de geleias. Quando tinha só 3, menos gente parava na barraquinha, mas as pessoas que paravam, compravam. Quando tinha 21, tinha mais gente parando na barraquinha, mas as pessoas não compravam. Por quê? Tinha tanta opção que ela ficava na dúvida. Será que é melhor eu comprar a de morango ou será que é melhor eu comprar a de melancia? Ou será que é melhor eu comprar a de uva? Ou sei lá quais eram os sabores. E essa indecisão, a gente fica com medo. Poxa, e se eu comprar a de morango e essa de morango não for tão boa assim? E se eu comprar a de uva e ela não for muito gostosa? Então, essa indecisão faz com que a gente fique travado. E a mesma coisa acontece no seu site, a mesma coisa acontece no seu e-mail. Quando você dá muitas opções, as pessoas, tá, mas tem isso, tem aquilo, eu não sei se é tão bom para mim, eu não sei se faz tanto sentido, e acabam não comprando. Agora, quando eu limito e quando eu falo assim, ó, é isso aqui é o que você precisa, eu ajudo essas pessoas no papel de decisão delas, eu ajudo elas
a encontrarem o melhor caminho e a melhor alternativa. Então, com essa escolha, eu consigo melhorar as minhas taxas de clique. A gente vê no histórico da RD que por mais que uma newsletter ela tenha vários artigos e ela possa falar com todo mundo na base, quando eu limito para uma coisa só, minha taxa de cliques é mais alta. Isso a gente já viu no histórico diversas e diversas vezes. Eu sei que pra gente é o contrário, né? O nosso sentimento é, cara, mas deixa eu dar 2, 3 opções. Se a pessoa gosta de uma, ela clica nela. Se ela gosta de outra, ela clica na outra. É muito melhor eu dar 2 ou 3 do que uma só. Eu sei que é contra instintivo, é contra a nossa intuição, nosso instinto. Mas ainda assim é o que a gente vê na prática, tá? Então, quanto menos opções, melhor. O que leva, na verdade, a um outro item que é importante, que é segmentação muito boa. Muito boa. Porque se eu estou mandando uma coisa só, essa coisa precisa agradar. Eu estou mandando só um material, só um link, só um artigo, esse artigo tem que ser do interesse da pessoa. Então eu preciso segmentar, eu preciso olhar para a minha base e falar assim, será que todas as pessoas que estão na minha base vão gostar disso? Se não, quais são as pessoas que vão gostar? Como eu identifico elas? Quais são os critérios que eu tenho para essa tomada de decisão? Então, a partir do momento em que eu tenho esse entendimento e que eu filtro, aí eu consigo entregar algo melhor. Se eu mando sempre a mesma coisa para todo mundo, cara, imagina que na sua base tem CEO, tem profissional de marketing, tem profissional de vendas. É óbvio que eles não têm os mesmos interesses, é óbvio que eles não querem saber das mesmas coisas. Então, se eu assumir isso e trabalhar isso na minha segmentação, eu vou conseguir resultados melhores, né? Eu vou conseguir acertar melhor o que cada pessoa precisa e a minha taxa vai aumentar. É por isso que segmentação é super importante, né? Outro item que eu queria colocar aqui que é importante é você ter um HTML bem feito, tá? O que é um HTML bem feito? Quando a gente trabalha o envio de e-mail, eu posso escrever num texto, num formato, usando o código o HTML, que eu não trabalho só com imagem, e aí a gente consegue entender bem. Eu deixei aqui alguns exemplos da minha inbox. Isso aqui é um exemplo ruim, ó, um exemplo do Urban Arts. Eles mandaram agora, nada contra, tá? O que eles vendem é muito legal, mas mostrando o e-mail. Tá vendo que você não consegue ver nada do que tá aqui se a imagem não estiver aberta? Eu não sei nada que eles estão vendendo. Se eu não sei, é natural que eu não clique. E navegadores como o Gmail, por exemplo, vem travado a imagem por padrão. Então, eu preciso achar eles interessantes o suficiente para eu clicar em exibir imagens, para aí eu entender do que se trata. Né? É diferente de eu pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Gramado Summit mandou esse e-mail agora. Né? Poxa, já é um e-mail com HTML bem feito. Os caras botaram aqui uma propaganda deles, acabei de abrir, nem sabia o que era. Ó. Mas eles colocaram aqui, tá vendo direitinho, os textinhos. Se eu exibir imagem, aí eles vão mostrar alguma outra coisa. Mas se eu não exibir, tudo bem, eu consigo entender, né, o que eles estão fazendo aqui. Então esse é um exemplo, e todos os que você pegar da RD, eles vão vir nessa linha. Né? Então deixa eu colocar aqui, por exemplo, os e-mails que eu mesmo mando aqui da RD, ó. Como trabalhar com personalização, tá vendo? Você consegue ver mesmo com a imagem bloqueada, ó, tá o texto aqui, tá o artigo aqui e o link. Então, se eu clicar em exibir imagens, só muda aqui, ó, aumentou uma imagenzinha, apareceu um negócio, mas as pessoas conseguem entender. Então, sempre trabalhe com um HTML bem feito, né? Um código bem escrito e adequado para e-mail, tá? Outra coisa, adaptado para celular. Tá? Isso aqui faz muita diferença também. Hoje muita gente usa o e-mail no celular. Né? A gente passa o dia inteiro abrindo o celular, avaliando ali o que está chegando, a gente clica por lá. Então, se o HTML não for adaptado para o celular, vai ser muito mais difícil eu ter resultados. Beleza?
Deixa eu ver algumas coisas gerais aqui para a gente fechar. Dicas últimas dicas gerais. Limpeza de base, tá? Limpeza de base, que é igual envio para engajados. O que acontece? Todo ano, provavelmente aí 20% da sua base de e-mails você perde, tá? As pessoas mudam de trabalho e aí o e-mail para de funcionar, a caixa de e-mail fica cheia. O que mais que acontece? As pessoas trocam mesmo de e-mail, de provedor, de serviço. Então, acontecem várias coisas. Elas até, às vezes, mudaram de profissão, mudaram de... não tem mais interesse naquilo que você estava oferecendo, porque já compraram e aí param de receber, não querem mais receber. Por diferentes motivos, as pessoas desengajam da sua base. Então, o que acontece quando elas desengajam? Você vai mandar o e-mail, elas não vão fazer isso aqui que a gente falou que é importante. Elas não vão responder, elas não vão encaminhar, elas não vão clicar nos links. E quando elas não fazem isso, o que a gente falou que acontece? Os serviços de e-mail entendem que você não conhece as pessoas e que você está mandando spam e começa a jogar o seu e-mail para a caixa de spam. Então, naturalmente, você está prejudicando a sua reputação. Naturalmente, você está deixando de enviar na caixa principal, mesmo para as pessoas que gostam, porque a sua reputação está ficando queimada. Então, o que eu recomendo? Que com frequência você limpe a sua base, você fale com as pessoas que realmente estão ativas, que querem receber, que estão trabalhando muito com esse... que estão demonstrando interesse na sua mensagem para que elas recebam esse seu conteúdo. Se você fizer isso, por mais que você esteja mandando para menos gente, vai ter mais gente recebendo, paradoxalmente, né? Vai ter mais gente recebendo porque são as pessoas certas, você está passando um sinal bom, um sinal positivo para as ferramentas de e-mail, beleza? Outra coisa que ajuda muito, né? Tenha um remetente. Então, assim, muita gente coloca lá no reply @empresa. Gente, se o que a gente mais quer é que o usuário responda, se o que a gente mais quer é que ele interaja, que ele engaje, para que a gente passe um sinal positivo para as ferramentas, como é que eu vou mandar um e-mail do no reply, Como é que eu vou falar, eu não quero resposta, eu não quero conversar com você? O que eu mais quero é conversar com a pessoa. Então, uma empresa... Você sabe que uma empresa não responde. Quem responde é uma pessoa, tem alguém por trás ali. Então, sempre tente usar um remetente ativo, né? Alguém que possa responder, que possa mostrar que é humano e que possa engajar com a sua mensagem. Então, você já deve ter recebido muitos e-mails meus na RD, e isso aqui você pode responder, você pode começar uma conversa, está super disponível para que você engaje, interaja e faça disso, de fato, algo interativo. Beleza? Deixa eu ver mais uma coisa que eu esqueci de falar. Esqueci de falar de uma coisa aqui em cima, já vou voltar. Mas, por fim, a última aqui que é importante é tenha uma boa ferramenta. Aí pode falar, o cara tá falando isso só porque ele tá usando o RD Station, porque ele é da RD Station. Cara, é o contrário, a gente fez o RD Station justamente porque a gente tinha as práticas e a gente criou uma ferramenta que potencializasse as práticas. Agora, deixa eu explicar por que uma boa ferramenta ajuda. Primeiro, por exemplo, isso aqui, envios para engajados. Com o RD Station, você pode já clicar ali no envio, na opção de envio, você pode colocar uma opção que é enviar só para quem está engajado. Ele vai olhar o histórico de todo mundo que está na base e vai falar qual está abrindo, clicando, interagindo e qual não está. Ele vai enviar só para as pessoas certas. Então, isso ajuda muito a aumentar a entrega, a aumentar os seus resultados, tá? Outra coisa que uma ferramenta... Vou colocar aqui, ó. Limpeza da base, envio para engajados automaticamente, sem apelo manual. Tá?
Outra coisa que a gente vai ter é essa aqui, ó, o HTML bem feito. Tá? Então, a maioria das ferramentas, eu posso até abrir, deixa eu ver se eu tenho se eu entro numa conta aqui do RD Station para mostrar um exemplo que a gente pode mostrar ao vivo aqui. As ferramentas, em geral, elas já vão seguir com algumas opções de template e que o HTML está pronto. Deixa eu entrar numa da RD. Então, quando eu entro aqui em relacionar e-mail, ó, criar e-mail, e ele já aparece para mim aqui várias opções. Tá vendo? Em todas essas opções, se eu usar esse aqui, por exemplo, ó, mensagem de Dia das Mães, isso aqui já é um HTML bem feito, tá vendo? Ó, que eu consigo selecionar o texto. Então, essa imagem aqui não vai aparecer se tiver bloqueado. Mas tudo isso aqui que está em texto, que eu consigo selecionar, aparece. Então, a ferramenta ela já facilita muito esse trabalho, já vai ter... Aqui tem várias e várias opções que a gente consegue usar com um HTML já bem estruturado. E o terceiro item, que foi o que eu esqueci de falar aqui, quando eu falei de título, de falar, ó, tem que ser muito interessante, não pode ser longo, despertar curiosidade, tinha mais uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu vou colocar aqui agora, ó, que é teste AB. Eu posso mandar uma versão para uma parte pequena da minha base, vou escrever aqui também, eu posso mandar uma versão para uma parte pequena da minha base dividido, para uma parte eu mando isso, para uma parte eu mando aquilo. E aí eu vejo qual mensagem funcionou melhor, qual mensagem foi mais interessante, despertou mais a curiosidade e trouxe mais resultados. E aí o disparo para o resto da base, ele vai inteiro com essa versão vencedora, com essa versão campeã. Então, uma ferramenta desse tipo, na hora de eu fazer o envio aqui, eu posso colocar essa opção de teste AB e ele vai testar para ver o que funciona melhor e ter resultado. Não tem ninguém para dizer o que funciona melhor do que o nosso cliente. Então, a gente vê na prática se alguma coisa funcionou ou não funcionou, e aí, a partir disso, a gente vai conseguir resultados melhores. Beleza? Então, acho que assim a gente fecha aqui o nosso conteúdo. Eu vou deixar uma sugestão, inclusive, para vocês. O pessoal vai colocar aí no link, mas a gente tem um material com 32 modelos de e-mail marketing. É um material que eu recomendo para você aprender um pouquinho mais e usar esses modelos de e-mail marketing para o seu dia a dia. Então, a galera da RD vai colocar na descrição ali, vai colocar ali no chat também, esse link específico para vocês baixarem esse material e acompanharem, porque aí eles explicam alguns exemplos de HTML, alguns exemplos de texto que funcionam bem, né? Texto sem textão, mas ao mesmo tempo convincente, mostra alguns exemplos de HTML bem feito, de títulos que funcionam bem. Então é muito bom você ter inspiração, você ter exemplos, e é isso que a gente vai oferecer ali. Beleza? Então eu vou tirar um pouquinho aqui da nossa tela da aula, vou voltar só para mim, para eu ver se você tem algumas perguntinhas, para ver se tem alguma coisa aí que vocês queiram saber, queiram acompanhar, para a gente aproveitar esses minutos finais aqui, tá? Deixa eu ver aqui, o Marcelo e a Brenda perguntaram sobre LGPD. Sim, a gente precisa ter a opção de consentimento no rodapé. Tem uma outra coisa que a gente precisa oferecer no caso da LGPD, que é as pessoas, se elas quiserem saber quais dados você tem e quais informações, e se elas quiserem que você apague os dados, você precisa deixar isso disponível, mas não necessariamente isso precisa ser um botão. Então, se for um e-mail que as pessoas respondem, naturalmente elas podem responder ali e você passar essas informações para elas. Mas em termos de botão, só o descadastramento já é o suficiente, tá?
Vi que a Jennifer Vieira perguntou ali qual a quantidade ideal. Isso depende de como é o processo do seu cliente, tá? No geral, o que eu vejo, o que a gente vê funcionando é não mais do que um por semana, não menos do que um por mês, tá? Para a maioria dos negócios, a gente vê essa linha. Agora, imagine que, por exemplo, a gente na RD, por exemplo, você cria uma landing page e a gente vai mandar os leads para você. Cara, mandar um relatório todo dia é ok, é um contexto em que faz sentido, porque você gosta desse tema, você precisa dessa análise diária, então tem que entender o seu contexto de uso, o seu caso de uso. Você tem que pensar com que frequência faz sentido o cliente consumir isso. A melhor forma de fazer isso é você comparar com alguma outra coisa. Então, por exemplo, imagina que é um e-book, né? Um e-book eu posso comparar com uma revista. Com que frequência alguém lê uma revista? Cara, talvez uma vez por semana, talvez uma vez a cada 15 dias. Se for dessa forma, essa vai ser a frequência que eu vou mandar. Então eu tento traçar um paralelo com algum comportamento e aí eu defino em cima desse comportamento. Imagina que seja o outro paralelo, uma reunião de vendas. De quanto em quanto tempo você faz reunião com um cliente para fazer uma venda? Você não faz todo dia, você faz uma por semana, você faz uma a cada mês. Então a gente precisa entender o paralelo, o contexto de uso para poder trabalhar melhor isso, beleza? A Janirce Siqueiroli, ela perguntou aqui, devo passar por outra rede social antes de ir para e-mail marketing? São caminhos e estratégias diferentes. Eu acho que as duas ajudam a fazer relacionamento, mas o e-mail, eu gosto muito dele por um grande motivo, que é o seguinte, eu posso fazer 1 a 1. Então eu posso entender cada pessoa, o que ela tem interesse, quando eu mando e o que eu mando. Eu posso mandar um e-mail só para você, com uma mensagem que faz sentido só para você. Nas redes sociais, não. Eu publico no meu Instagram, eu publico no meu Facebook, eu publico no YouTube, é o mesmo conteúdo para todo mundo. E eu gosto e acredito muito nessa personalização. Em geral, não é um e ou outro, é um e outro. Pode olhar a gente na RD, eu estou aqui no YouTube, ao mesmo tempo a gente está no Telegram, ao mesmo tempo a gente está no Instagram, ao mesmo tempo a gente vai mandar e-mail. Os canais, eles se somam para entregar resultados melhores, tá? Mas se você tiver que escolher, aí tem que entender melhor o seu perfil de cliente, o que seu cliente mais usa, o que faz sentido para ele, tá? A Maria Salvador perguntou, oi André, qual a melhor forma de usar as conexões do LinkedIn para criar uma lista? O ideal é você tentar conseguir o consentimento, tá? Então tem eu vejo que duas grandes formas de fazer isso. Uma delas é nas suas próprias publicações, você falar sobre algum assunto e colocar o link. Indico, em geral, colocar o link nos comentários, porque quando tem um link externo, a rede ela tende a diminuir o seu alcance, o alcance cai um pouquinho. E a outra coisa, não sei se você pegou essa época, não sei se está liberado ou não, eu acho que não está mais, mas você tem a possibilidade de exportar os seus contatos no LinkedIn e ele vai gerar para você a lista de e-mails. Só que você não pode pegar e mandar o e-mail só para quem exportou lá. Então o que você deve fazer? Você pode usar essa lista e transformar em audiência personalizada e fazer anúncios para essa lista. E esses anúncios levarem para uma landing page com um e-book, um webinar, qualquer coisa nessa linha, tá? Então, esse caminho vai funcionar bem e vai dar certo. Fora isso, tem ferramentas que ajudam a gente a extrair alguns desses contatos. Eu até estou abrindo aqui para ver se eu lembro alguns nomes, mas o getprospect.io, o hunter.io, o dropcontent.io, alguma delas eu não me lembro qual permite que a gente extraia o contato do LinkedIn. Acho que o Phantom Buster também tem alguma coisa nessa linha. Tá? Se a gente fizer isso, a gente consegue extrair e aí coloca anúncio em cima. Tá? Nunca manda e-mail direto para alguém que não deu autorização. Tá? Mandaram ali, qual seria uma forma ideal para conseguir e-mail nas redes sociais ou na internet em geral? Tá? É o que eu falei, a melhor forma para mim é colocando algum conteúdo de valor atrás de um formulário. Se você lançar um e-book, um webinar, um teste grátis, um
um quiz. Você tem que fazer as pessoas quererem algum material, alguma ferramenta sua, e a partir disso elas darem para você o contato delas. Tá? Isso é o melhor caminho. Os anúncios muitas vezes ajudam essa mensagem a chegar a mais pessoas, mas é o caminho mais comum. Não dá para você simplesmente pegar o e-mail, roubar o e-mail delas e começar a mandar e-mail. Isso, por LGPD, agora já não está permitido, mas mesmo que tivesse, não é uma boa prática, porque, de novo, lembra, se você não tem autorização, se as pessoas não esperam receber os seus e-mails, elas não vão abrir, não vão clicar, não vão engajar. E aí eu vou passar uma mensagem que eu sou spam, vai prejudicar a entregabilidade. Beleza?